Olá pessoal, esse é mais um Prosa de Mestre com a equipe do Departamento Técnico da Altec Crop Science e hoje nós vamos falar sobre viabilidade de micro-organismos e saúde do solo e para isso a gente vai contar aqui com a presença da nossa amiga Mayra Soares, nosso amigo Marcos Revoredo e a Tatiane Alves. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, Léo. Sabe que hoje micro-organismo é um assunto que está bastante em pauta, né? Sim. Mas uma coisa que me preocupa é a viabilidade, de fato, porque colocar lá aqueles seres que estão ajudando a gente, que já são de vida normal, natural, e introduzir eles naquele ambiente, eu acho que precisa ter um cuidado super redobrado dentro de um manejo agrícola, né, Mayra? Com certeza, Léo. Eu acho que é um tema realmente que está em alta. Apesar de já se trabalhar com micro-organismo há bastante tempo, eu acho que o HF era uma cultura bastante trabalhada. E a gente vê hoje que grandes culturas, os cereais, de uma forma em geral, estão trabalhando também com a parte microbiológica, só que o cuidado tem que ser tomado sim, né? Hoje a gente vê aí algumas produtores preocupados, querendo melhorar a saúde do solo, a qualidade do solo, mas às vezes usam a tecnologia não apropriada para aquele momento ou até mesmo querem fazer uma multiplicação na sua própria propriedade e aí tem que ter esse cuidado com a viabilidade, né? Até que ponto ele está levando realmente micro-organismos, até que ponto esses micro-organismos estão viáveis. Então, é um tema em alta, mas que a gente precisa ter bastante cuidado hoje para trabalhar, principalmente que hoje o produtor, cada vez mais, o que ele tem é o solo. E ali ele quer levar cada vez mais micro-organismo. Eu já tive casos de produtores estar trabalhando com 8 micro-organismos na mesma aplicação. E existe uma competição entre eles. E aí? Então, isso é um desafio também. E a viabilidade tem a ver com essa competição, né? Com então, certeza. hoje a gente vê muita gente se aventurando em colocar micro-organismo, muito micro-organismo, não só no solo, mas num produto só. E aí, Marcos Revoredo, será que isso aí traz de fato a resposta que a gente quer? A resposta que a gente quer qual é? Não é verdade? Isso. A gente quer realmente estabelecer o equilíbrio. Exatamente. E o equilíbrio do solo está justamente na condição de você ter os micro-organismos ali que eles estejam em sinergia, não em uma relação de competição. A gente sabe que vai haver a competição e a gente precisa saber o que está colocando naquele solo. O que está colocando, se o que está ali naquele produto está sendo entregue naquele solo, qual o potencial daquele micro-organismo, qual a ação que ele vai ter ali no meu solo, se ele vai atuar auxiliando na disponibilização de nutrientes, na competição com alguns micro-organismos patogênicos. E a gente sabe que o uso de micro-organismos tem várias funções, tanto para a planta quanto para a microbiota daquele microbioma na qual eles estão inseridos ali. Exatamente. Além de saber qual que é o propósito, o objetivo de você estar utilizando aquele ou esse grupo de micro-organismos. Seja o objetivo de uma proteção do sistema radicular da planta, visando aí o manejo de nematóide, seja o manejo relacionado a fungos, patógenos ali da própria planta, como também relacionado, hoje nós exploramos ainda mais, não somente esse aspecto de proteção, mas também uma disponibilização de nutriente, uma promoção de crescimento radicular. Isso. Então tem vários propósitos ali que o micro-organismo, o grupo de micro-organismos vão influenciar naquele objetivo no sistema desses diferentes cultivos que nós conduzimos. E Marcos, sabe o que é que me preocupa? O que me preocupa é que quando a gente realmente tenta simplificar, não colocando no devido lugar aquelas especificidades, né? Principalmente quando a gente parte do ponto de vista microbiológico. E às vezes a gente chega lá e diz que eu tenho um produto que é a base de Bacillus subtilis. E aí a gente pega Bacillus subtilis sendo vendido da farmácia ao supermercado para desentupir fossa, tá entendendo? Isso. E acha que Bacillus subtilis, por ser o mesmo gênero e a mesma espécie, é tudo igual. E aí, Mayra, aí dói no coração, né? Com certeza, Léo. Acho que esse é um ponto importante, né? Hoje o produtor ele já conhece bastante a questão das espécies, né? Isso é importante também, porque até então saber o conhecimento para que aquela
espécie específica ou cepa, que a gente tem trabalhado bastante na biologia nesse sentido, ela tem uma ação maior para determinado potencial. Um exemplo, o Marcos falou agora aqui para nós que muitos buscam o manejo de nematóide ou até mesmo algum fungo específico. Mas a gente sabe que tem alguns bacilos subtilis que é utilizado até para disponibilidade de fósforo. Então, essa diferenciação é importante. Então, não é porque eles pertencem à mesma espécie ali, claro, o gênero e a espécie igual, que eles fazem a mesma função. A gente coloca, eu gosto de fazer a comparação, todo mundo me conhece, sabe que eu faço a comparação com 2 cães, né? Então, eu pego um cão lá da raça Pitbull e um cão da raça Pinscher. Mas eles pertencem à mesma espécie e ao mesmo gênero ali. São iguais? Não. Totalmente diferentes. Nossa, e a mesma diferença. coisa a gente está dentro da biologia. A única coisa que vai mudar é a questão da cepa e como essa cepa também foi multiplicada na indústria para produzir determinados metabólitos também específicos. Então, essa questão é extremamente importante. Qual cepa eu estou utilizando? Qual função eu estou buscando lá no meu sistema? Porque algumas vão disponibilizar mais nutriente do que propriamente proteger a planta. E até a condição, né, Mayra, na qual essa cepa está submetida à formulação do produto, qual o tipo de célula que está ali, né? No caso, a gente sabe que tem muitos produtos aí à base de endósporo, que é o caso de um diferencial. Esses produtos que são à base de células que possuem endósporo já tem uma performance, já tem uma vida útil maior. Estando no solo, ele vai ter uma performance melhor do que outros que são à base apenas de estruturas vegetativas. Eu acho que por isso que surgiu uma exploração bastante grande, assim, a indústria explora bastante os bacilos, né? Porque a gente tem aí bactérias gram-positivas, ela tem uma característica de uma resistência maior. Então, você trabalhando essa característica da cepa com uma resistência maior, levando para ela também uma formulação adequada, com certeza o resultado vai ser bem mais positivo do que a gente talvez trabalhar com um produto só porque é Bacillus subtilis. Esse cuidado com certeza. A construção do produto ela é importante, né? Com certeza. Então, a gente está falando aí, é célula vegetativa ou é uma de resistência? O que é que a gente vai utilizar para colocar no produto? E fora isso aí também tem o inerte, que muitas vezes é desprezado. A gente pouco coloca ele como um coadjuvante que não consegue explorar nada, né, Marcos? Sim, e isso realmente, dependendo do que temos ali nesse inerte, logicamente acaba trazendo a praticidade ou não da aplicação do produto. Então, se você tem aí dentro dessa construção do produto uma substância que seja solúvel, torna aí prático de aplicar numa barra, num sistema até de gotejo. Então, traz essa praticidade e até mesmo, por exemplo, soluções que tem lá dentro do inerte, substâncias que dá condição ao desenvolvimento inicial, para ter um estabelecimento melhor nessa fase que fazemos a aplicação desse produto. Isso é fato, né? O desenvolvimento inicial do micro-organismo ele passa por um processo de adaptação. Isso. Então, assim, se naquele momento já falta, vamos dizer assim, condições, e aí por isso que muitas vezes a gente fala nos condicionadores de solo, né? Por quê? Porque a gente quer realmente reproduzir o mais próximo daquele ambiente que hoje a gente deseja, que é aquele solo supressivo, né? Solo supressivo. O que seria o solo supressivo? O solo supressivo é aquele que está em equilíbrio, né? Aquele que vai suprimir as adversidades, que vai dificultar o estabelecimento da doença, o solo que vai favorecer as condições ideais para a planta. E ali, os micro-organismos estão diretamente relacionados, porque eles vão atuar tanto auxiliando na disponibilização de nutrientes, estabelecendo relações simbióticas entre a planta e os micro-organismos que estão naquele solo. Então, o solo supressivo já está dizendo, vem suprir as necessidades da planta de uma forma equilibrada e saudável, tanto para o microbioma do solo, que é o que está ali na parte do sistema radicular da planta, e isso vai refletir diretamente na minha cultura. Isso. Mesmo você tendo variações nas climática, logicamente o solo mais resiliente terá uma capacidade aí de fornecer o nutriente, melhor desenvolvimento do sistema radicular nessas adversidades, que todo ano temos aí alguma surpresa climática. Isso.
Eu gosto de fazer uma correlação, Léo, muito que a gente vê, por exemplo, numa floresta. Ali a gente encontra uma diversidade gigantesca. E naquele ambiente a gente também vai encontrar o famoso fusário, a gente vai encontrar o meloidógeno, a gente vai encontrar o pratilencos. Só que ele está num ambiente de competição, então ele está equilibrado a população dele. E naquela condição ele não chega a causar um dano por conta do solo ter uma supressividade natural. Acho que hoje, pelo nosso sistema de cultivo muito intensivo, a gente muitas vezes precisa levar micro-organismos efetivos para retomar um pouco essa condição que a gente perdeu já há bastante tempo. Exatamente, né, Mayra? A questão, o fusário ou até mesmo o nematóide, ele vai se tornar um problema quando o solo não está em equilíbrio. Quando o solo está em equilíbrio, ele não vai estar atuando como um patógeno, ele vai estar lá atuando como um micro-organismo do solo. Mas aí, quando a gente tem uma situação de desequilíbrio, aí vai aumentar a população de um micro-organismo específico, um exemplo, o fusário, e aí ele vai conseguir colonizar a raiz da planta e causar podridão, por exemplo. Então, o problema aí está aí, no desequilíbrio, no aumento da população de um específico, que tem um potencial patogênico, digamos assim, e aí os benéficos estão em desvantagem e a doença vai estabelecer. Mas em uma condição onde a gente tem um balanço de micro-organismo equilibrado, o patógeno não vai conseguir se estabelecer, porque assim como ele está presente, bactérias benéficas ou fungos benéficos, como o caso do tricoderma, vão estabelecer uma relação, seja de competição, antibiose, e aí vai conseguir um anular o efeito patogênico do outro. O segredo é o equilíbrio, né, Léo? Acho que é. Com certeza. Isso é o que a gente bate sempre nessa tecla, né? Parte do princípio do controle, obviamente, que é o desejável, mas manter esse ambiente realmente, como a própria Tati enfatizou aí, né? Onde todos estão se estabelecendo, essa é a melhor forma de se fazer. Eu lembro de um momento que a gente teve aqui no Paraná, onde a gente fez um Crop Science Experience, onde a Mayra já começa... Isso é bacana. E a gente teve a oportunidade de colocar lá no campo um microscópio, todo equipamento para fazer uma investigação do problema em loco. E chegou uma hora em que a Mayra, né? A Mayra estava lá. Gente, qual é a área que eu vou buscar aqui para saber, para a gente ver o nematóide? Aí todo mundo, é naquela planta que está doente. É naquela outra planta ali que está morta. É ao redor, é na reboleira, não sei. Blá, 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 blá. Aí eu disse, Mayra, eu posso fazer um pedido aqui? Eu queria que fosse escolhido o solo da planta que está mais bem desenvolvida. Aí todo mundo na hora olhou assim pra mim e disse, isso aí é louco. Isso aí é louco. Não. Aí teve um participante lá que chegou a falar e disse assim, mas a certeza que a gente tem, se a gente tá querendo ver nematóide nessa área aqui, certeza que a gente tem que naquela área não tem nematóide. Eu digo, então, eu posso pedir só uma vez? Pode. E aí a gente foi lá, coletou o solo, colocou, quando fez todo o processo lá que a Mayra ensina, né? Foi interessante porque ela deu quase um eureka, né? Ela já disse, gente, venham ver aqui. Lembra, Mayra? Sim. O que era que estava presente lá? Nematóide benéfico, né? Nematóide benéfico. E aí, por que aquela planta estava bem estabelecida? Então, assim, existe realmente uma correlação entre a presença dos nematóides benéficos frente ali, né, ou competindo, né, com aqueles que são fitopatógenos, né? E isso estabelece o que a gente está buscando. Léo, esse é um caso bem interessante também. A gente hoje está tendo um problema seríssimo em algumas regiões do Brasil com afelencoides, né? Mas o afelencoides no solo, ele é um predador do fusário. Então, veja se um ambiente ele está em equilíbrio, a planta ela vai ser beneficiada com isso, né? E nessa mesma analogia que você fez, uma vez eu conversei com um pesquisador lá do Rio Grande do Sul, ele fez uma pergunta assim, Mayra, onde você buscaria micro-organismos benéficos? Um potencial produto para uma empresa. Falei, talvez numa área onde tenha problema, tal. Ele falou, não, a gente tem que buscar naquela área que está Equilíbrio. Mais saudável, porque ali tem a presença de benéficos que estão suprimindo os patógenos. Então, a gente volta novamente naquele solo supressivo. Pois é.
Isso é sempre um assunto que a Altex fica muito confortável em falar, porque a gente sempre trabalhou nessa teoria da agricultura evolutiva, né? Como é que a gente pode, a partir dos processos naturais, estabelecer ou reestabelecer aquela normalidade, né? Aquela normalidade. E é muito interessante hoje, e eu fico muito feliz de ver muitas empresas participando, tentando, querendo participar desse mercado, algo que a gente já nasceu disso aí, né? Quando a gente falava de produto biológico para a saúde do solo, ninguém nem acreditava em micro-organismo benéfico no solo, nem em saúde do solo, né? Isso eu estou falando do ponto de vista comercial, né? Claro que explorar os micro-organismos benéficos do solo, isso é algo de muitos anos, de muitos anos. O uso de micro-organismos na proteção de plantas é algo antigo, né? Quem vê aí o Bacillus thuringiense, eu lembro do Bacillus thuringiense na universidade, entregando a minha idade aqui, né? Quando a gente macerava lagarta para poder extrair lá a lagarta contaminada para extrair, né, Marco? Tu também é dessa época. Sim. Eu acho engraçado. Sim, os MIP, os controles. Exato. Controle biológico. E Exatamente. mais uma vez a gente fica assim sempre preocupado tanto na formulação como também se realmente esses micro-organismos vão se estabelecer, né? Eu lembro que o Marcos falou agora há pouco aí sobre a pulverização, né? Eu posso pulverizar micro-organismos no ambiente, né? O momento de aplicar é importante, não é? Além de dar condição para que esse micro-organismo se desenvolva, seja com relação à formulação, como também o sistema produtivo. Seja ter um solo aí que tenha uma matéria orgânica mais adequada, ou aplicar algumas substâncias que vão condicionar esse meio para que esse micro-organismo e outros que sejam benéficos para a planta também se estabeleçam e traga aí o benefício na proteção, no desenvolvimento desse sistema radicular da planta. Exatamente, como o Marcos bem falou. É importante não só colocar o micro-organismo no solo, mas dar condição para que ele se estabeleça, se multiplique, se desenvolva. Isso. E nisso daí a matéria orgânica tem um papel fundamental, porque a atividade do micro-organismo no solo está diretamente relacionada à matéria orgânica. O que é que ele vai fazer? Ele vai degradar a matéria orgânica, vai ciclar os nutrientes que está naquela matéria orgânica. Então, se você tem um micro-organismo, não tem a matéria orgânica, não tem os açúcares disponíveis para o metabolismo do micro-organismo, não vai adiantar. Você tem que disponibilizar o micro-organismo no solo e dar a condição para que ele possa desenvolver e expressar o seu potencial, seja independente da finalidade da cepa, como Mayra falou. O meu objetivo é formar um biofilme na raiz para evitar o ataque de nematóide, ou eu preciso disponibilizar mais fósforo, mas se eu colocar um micro-organismo e não der condição para ele se desenvolver, eu posso ter a melhor cepa ali à disposição, não vai ter a finalidade que eu preciso. Então, a matéria orgânica também vem como uma ferramenta, como é que eu posso dizer, fundamental com o uso do micro-organismo. Os dois associados vai me proporcionar o sucesso do manejo biológico do meu solo. Sim. E esse é o desafio, né? Porque a gente sabe o quanto é desafiador aumentar 1% de matéria orgânica num solo. Mas a gente vê aí a necessidade de sim ter palhada, porque como a Tati comentou, micro-organismo se alimenta de material orgânico, mas a gente hoje tem ferramentas que podem dar esse condicionamento, fornecer de forma rápida essa nutrição para o micro-organismo. Acho que a Altec já trabalha nesse sentido há bastante tempo, né, Léo? Com certeza. Sempre foi uma preocupação, né? Vou colocar o micro-organismo, E aí vinha o nosso grande, ilustre Dr. Lyons, e questionou, né, o nosso também ilustre, grande Ney Ibrahim. Poxa, o que é que a gente pode fazer então para esses micro-organismos se estabelecerem melhor nesse meio tão necessário? Porque se a gente está dando tanta importância para esse meio, para a prática agrícola, por que não fazer desse ambiente o ambiente mais favorável, como a Tatiana falou aí, para que ele realmente se desenvolva? Por que não? Seja esse que está sendo aplicado, ou principalmente aqueles que naturalmente se evoluíram naquele meio. E cada solo é diferente ali do outro. Existe ali uma diversidade
que precisa ser explorada, dá condição para que restabeleça esse equilíbrio e, consequentemente, teremos aí um solo mais resiliente. Que Exato. foi justamente o que o colega lá da Mayra falou, né? Poxa, mas Isso. e onde é que você ia buscar? Eu vou buscar onde está bem. Tá Se é onde está bem, é aquele ambiente onde foi nativo ali. Ou quem se estabelece Foi melhor construído. é aquele micro-organismo. Às vezes a gente até vê assim, gente se aventurando, tá? Eu vou pegar na mata. Mas, poxa, será que você vai pegar na mata e vai colocar no ambiente agrícola, vai ser a mesma coisa? Ou aquele que está começando a se desenvolver no ambiente agrícola e que é nativo também? Será que não é ele que seja o grande, digamos, protagonista vamos dizer assim, da supressão daqueles problemas que podem ocorrer? Não é verdade? Fica a dúvida aí. Fica a dúvida, né? Então, assim, mas fica a dúvida, mas fica uma certeza. Sim. A certeza de que se a gente constrói de forma equilibrada, Sim. equilíbrio vai ser uma palavra... Sempre. Você repete muito equilíbrio. O equilíbrio é a palavra não só para essa situação em que a gente está vivendo hoje de necessidade de alimentar o mundo, né? Mas assim, é para a nossa vida também. Às vezes isso atrapalha até na tomada de decisão. Eu vou fazer isso para tentar suprimir um nematóide patogênico, mas aí você tem que pensar nas consequências disso aí. Mas será também que eu não vou estar eliminando daquele meio lá os nematóides benéficos, né? Fungos também, bactérias. Os fungos, as bactérias. Então, essa preocupação, ela tem que ocorrer desde sempre. Desde sempre. Por isso que a gente fala de viabilidade, por isso que a gente fala de saúde, né? E saudável é justamente, né, esse ambiente que a gente quer construir. Busca. Que a gente quer construir. Ok, pessoal? Com certeza. Então, Muito agradecer bom. aqui. Sim. É uma discussão. Se a gente passar aqui para conversar sobre esse assunto, a gente passa aqui, são dias falando, né? Mas o mais importante é que a gente sabe que, como a gente bem falou também, a Altek nasceu com essa preocupação. E por isso que hoje a gente tem no portfólio um produto que ele, mais do que ser um condicionador de solo, mas ele é um condicionador da vida microbiológica benéfica, né? E mais do que uma microbiota, mas de um microbioma, de uma forma geral, que a gente precisa alimentar. Temos resultados que a gente consegue em ambientes com muita matéria orgânica, mas também em ambientes com matéria orgânica baixa. A gente tem que prever que a gente vive num país continental. E tropical também. Que a metabolização é muito rápida, né? E esse é um ponto importante, né? Com esse é um ponto certeza. importante, porque quando a gente fala, às vezes a gente fala, né, Mayra, só da degradação da matéria orgânica. Mas a metabolização, né, como você bem fala sempre aí. Fornecer para quem está ali para consumir isso, né? Eu gosto de falar de metabolização da matéria orgânica, porque aí a cadeia, os micro-organismos vão fazer o trabalho dele, né? Se alimentar daquilo e depois disponibilizar para a planta. Então é algo... E no nosso solo isso acontece muito rápido. A gente tem temperaturas aí no Brasil, de forma geral, bem altas, né? É a vantagem e desvantagem, né, Márcio? Isso. Além da temperatura também, o tipo de solo, como o Léo falou. O Brasil é um país com dimensões continentais e também tropicais. As temperaturas influenciam muito. A gente sabe que temos solos em uma textura muito arenosa a extremamente argiloso. E isso também influencia, porque os micro-organismos ali, um solo arenoso, ele vai ter menos condição de se desenvolver, de se estabelecer, diferente de um solo mais argiloso. Então, o que é que isso tem a ver? O que é que isso vai influenciar para mim? Um solo arenoso, eu vou precisar estar renovando sempre a presença dos meus dos micro-organismos que eu vou estar colocando naquele solo, porque ele vai ter mais dificuldade em se estabelecer. A matéria orgânica vai ser decomposta mais facilmente, diferente de um cenário de um solo mais argiloso, que a matéria orgânica vai... não que ela não vá ser degradada, mas vai ser mais lentamente, porque ela vai ter uma relação lá com os colóides do solo, os micro-organismos vão se fixar mais ali e a necessidade de repor vai ser menor em relação a um solo mais arenoso. Então, além dos fatores matéria orgânica, micro-organismo, tem também o fator solo.
A estrutura do meu solo vai determinar, vai influenciar no que eu estou propondo ali. Se o meu solo é mais arenoso, vai ser um manejo. Se o meu solo é mais argiloso, o manejo vai ser totalmente diferente. Além da umidade, né, Tati? Isso. Porque toda a vida é dependente de água, né? E a gente sabe que o solo argiloso tem uma capacidade de retenção de água maior do que o arenoso. Então, são muitos desafios, né? E oportunidades. Isso. E cada ambiente temos que analisar ele, como você comentou. Seja um ambiente que você aplica o micro-organismo apenas, ou outro que você precisa dar essa condição ali para ele se estabelecer. Então, cada situação tem que ser analisada de uma forma especial ali, para que a gente alcance esse sucesso. Isso, é muito dinâmico, é muito subjetivo, tem muito, assim, ainda tem muito a se aprender, muito a se conhecer dos micro-organismos. O que influencia? Com certeza outros fatores também influenciam, outros que a gente não discutiu aqui, mas que traz a questão. Trabalhar com micro-organismo é fácil? O controle biológico é fácil? Não. Muitos são os fatores que vão influenciar para o sucesso ou para o fracasso. Então, deve se atentar muito para isso, para o equilíbrio, para as ferramentas que eu estou utilizando no meu sistema, para que eu possa obter êxito no manejo do meu solo, no manejo da minha planta. Mas vale ressaltar que é um segmento que cada vez tem aumentado porque está entregando muito resultado, né? O produtor se preocupava muito com a questão física e química do solo, e aí ele viu que ele estagnou. Não crescia em produtividade, aí quando ele entrou com o fator biológico, ele encaixou todas essas peças e a engrenagem ela está rodando melhor ali, então faz a diferença. E aí vocês imaginam que a gente só conhece 2% do que está ali no solo, né? Como dizia Leonardo da Vinci, a gente conhece mais sobre os astros do que o que está debaixo dos nossos pés, né? Isso, e a maior diversidade que a gente tem é no solo. Está só começando. Está só começando. E é por isso que eu agradeço aqui o Marcos, a Mayra e a Tatiane, e convido a todos, né, que estiveram com a gente nesse podcast, nesse Prosa de Mestre, em ser um especialista em saúde do solo. Até a próxima.